posso fazer para que tu olhes para mim? Sou tão pequena e entre tantos, como podes perceber? Tua palavra diz pra mim que para ti tenho valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei, não vejo o meu exterior, mas o que há dentro de mim, e mesmo em meio à multidão, estamos os dois a sós. Enquanto eu louvo, posso a Deus sentir o teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui te adorar. É minha intenção quando eu cantar, ouve meu coração. Não sei te alcançar, mas tu me levas a ti. Eu não sei orar, mas me entendes assim. Há outras vozes mais bonitas, mas tu amas escutar a minha em meio a tantas. Eu sei. Olá, a paz do Senhor seja com todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É uma alegria estarmos de volta para a transmissão de mais uma live. Hoje daremos continuidade ao assunto a respeito da família. É uma bênção de Deus falarmos sobre família. Na última sexta-feira nós iniciamos e falamos aqui sobre o dever do esposo de amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Hoje queremos dar prosseguimento a este tema tão importante, que é a respeito da família. Quero iniciar orando por você, onde quer que você esteja, orar pela sua vida, orar pelo seu lar, orar pelo seu casamento, para que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais este privilégio, por mais esta oportunidade de estarmos aqui falando, Senhor, a respeito da tua palavra e a respeito, Senhor, do casamento, do lar, da família cristã. Quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão nos assistindo agora. Que o Senhor venha falar, abençoar os casamentos, que ao finalizarmos, Senhor, esta palavra, possamos, Senhor, sair melhores, que possamos ter aprendido um pouco mais de Ti. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, eu confesso que eu tenho me dedicado bastante ao estudo a respeito da família, para vos trazer uma palavra. E durante esta semana, enquanto meditava e orava a Deus o que eu falaria no dia de hoje, confesso que eu fui muito tentado a falar-vos sobre como a esposa agradar o esposo. Olha só, eu fui tentado a falar como a esposa deveria agradar o esposo. Mas imediatamente me veio então no meu coração, na minha mente, um pensamento de que existem muitos esposos que eles sempre querem ser agradados pelas suas esposas. Existem muitos esposos que querem sempre ser cuidados pelas suas esposas.
mas nem sempre nós vemos o esposo preocupando-se em como agradar a sua esposa. Então eu quero hoje continuar falando aos esposos. O que as irmãs aguardam certamente da parte de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu esposo, ele está dentro da palavra de Deus. A bênção de Deus para a sua vida está inserida na palavra do Senhor. Então eu quero permanecer nesta noite falando aos esposos. Peço à irmã que convide o seu esposo para que esteja aí ao seu lado, no sofá. Chame as crianças, é um assunto de família. Não entraremos aqui em nenhum assunto que não seja pertinente, até porque estamos em rede pública. Então, falaremos a respeito de algumas responsabilidades do esposo. Então, convide seu esposo, se ele ainda não estiver aí do seu lado. Se estiver, Deus abençoe a vida deste servo de Deus e que possamos aqui nesta noite, mais uma vez, ser edificados com a palavra do Senhor. Prometo que não vos serei extenso, para que assim não cansemos e que você possa nos acompanhar até ao final desta live. Quero fazer uso da palavra de Deus, que está na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 3, verso de número 7, que diz assim: igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que responsabilidade que cabe aos homens. Semana passada, se você perdeu, o vídeo está lá no YouTube, ADI, Setor São Luís, ou você pode acompanhar aí na página do Facebook, a sexta-feira anterior, que falamos sobre o dever dos maridos de amar a sua esposa. Hoje eu quero falar um pouco ainda aos maridos, mas falando um pouco mais especificamente o que nos ensinou Pedro a respeito de um dever do marido de honrar a sua esposa. O dever do marido de ter em honradez a sua esposa. Nós iniciamos o tema destas palestras que estamos aqui colocando nestas sextas-feiras é Minha Família, Meu Patrimônio. E dissemos aqui que se nós temos um patrimônio, devemos cuidar. E o marido que está cuidando do seu patrimônio, o marido que está cuidando da sua família, ele cuida de si mesmo, ele cuida da sua esposa, ele cuida dos seus filhos. Isso é cuidar do seu patrimônio familiar. E Pedro, então, vem nos trazer este ensino importantíssimo para nós, os maridos. Maridos, igualmente, maridos, vivei, em algumas traduções bíblicas, coabitai, que quer dizer viver juntamente com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, há uma responsabilidade muito grande do marido. O marido, dissemos aqui que ele é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, incumbe ao marido algumas responsabilidades. E estas responsabilidades que incumbem ao marido, elas não podem ser transferidas à esposa. A responsabilidade do marido é a responsabilidade do marido. As responsabilidades que dizem respeito à esposa são as responsabilidades da esposa. Portanto, algumas responsabilidades que o marido deve ter e assumir, ele deve fazê-lo ao seu devido tempo e não deixar que esta responsabilidade seja esquecida. Não, ele deve fazer com que aquilo que ele é peculiar, aquilo que ele é necessário fazer, que ele faça no seu tempo devido. Quando ocorre alguma desavença, e aí falamos que é comum que casamentos passem por problemas,
Se você não tem problemas no seu casamento, glória a Deus por isso. É possível, pastor, que algum problema seja totalmente isento de algum problema, que algum casamento seja totalmente isento de algum problema? É possível, sim. Graças a Deus, nós temos casais que vivem 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos, completam bodas de ouro, 60 anos, e graças a Deus nenhum tipo de desavença, nada mais grave ocorreu neste casamento. Glória a Deus. Se o seu casamento, meu irmão, minha irmã, que agora está me assistindo, se enquadra neste perfil, Deus seja louvado. Você é um modelo de um casamento que deve ser observado. Mas isto não implica dizermos que casamentos normais, casamentos bem-sucedidos também não enfrentem dificuldades. Sim, é natural que casamentos enfrentem dificuldades. E se você tem enfrentado algumas dificuldades no teu casamento, se você tem passado por alguns problemas no teu casamento, quero dizer a você, bem-vindo ao mundo dos normais. É normal que casamentos, pessoas, cada uma tem a sua natureza, tem naturezas distintas. Então, seja bem-vindo. O que nós podemos fazer e devemos fazer é administrar os nossos problemas, as desavenças que ocorrem dentro do casamento. Você, marido, quando ocorre alguma desavença no teu casamento, o que você faz? Qual é a sua atitude quando ocorre alguma desavença no seu casamento? Será que você tem capacidade de administrar esta desavença, ou na primeira desavença você acha que está tudo perdido, que casou-se com a pessoa errada, que deve buscar o divórcio, que o seu casamento não foi aprovado por Deus? Como que você reage? Olha, eu quero dizer que a palavra de Deus, ela tem uma receita perfeita para o casamento ideal. Primeiro, porque todos nós nos iramos, e é comum que os seres humanos fiquem irados. Possivelmente, quem sabe Jesus até se irou quando chegou ao templo e teve que expulsar aqueles cambistas ali. Talvez ele irou-se. Então, todos nós estamos sujeitos a passarmos por momentos de iras. E são nesses momentos de iras que muitas vezes surgem os problemas no casamento. Quando o esposo está irado por alguma circunstância, por algum problema que ele enfrentou no trabalho, no trânsito, na escola, então ele irou-se, a esposa irou-se. Estou falando hoje especificamente aos maridos. Vai chegar a sua vez, minha irmã, fique em paz. Então, quando o marido ele se ira por algum motivo, ele deve se recorrer à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela nos afirma em Efésios capítulo de número 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então o que se tem que fazer quando se ira? É não pecar, irar-se, mas não pecar. E se a ira vier, que o sol não venha se pôr sobre a nossa ira. Então, às vezes, o marido tem um problema, fica irado com a esposa, e quando nós encontramos a expressão que não se ponha o sol sobre a vossa ira, deve-se entender por não se acumular esses pequenos problemas, porque às vezes o que destrói um casamento não é um probleminha que aconteceu hoje. Uma coisa tão simples destruiu o casamento. Não, o casamento não se destrói por coisas tão simples. Casamentos têm laços fortes. Casamento é constituído em bases sólidas. Então não é qualquer probleminha que destrói um casamento. Mas eu quero dizer que uma série de pequenos problemas, ele faz um casamento vir a ser destruído. E o que fez o casamento ser destruído? Foi aquele pequeno problema que aconteceu? Não. Aquela foi a gota d'água que fez entornar o copo. Porque ela já vinha gotejando há muitos anos. Ela já vinha gota por gota, situação não resolvida atrás da outra, e aquilo foi passando, os tempos foram passando, e aí lá na frente, depois do problema já estar
generalizado, um mínimo problema foi capaz de destruir aquele casamento. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque deixou o sol se pôr sobre a ira. Quer um conselho? Fica de olho no relógio. Está irado? Falou alguma palavra que ofendeu sua esposa, falou com ela com ira, com agressividade. Fica de olho no relógio. Fica de olho no relógio. E não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Se vê que o sol está se pondo, corre até a ela. Pede perdão. Não deixa essa questão para resolver amanhã. Resolve isto imediatamente. Porque quando nós vamos resolvendo cada situação que vai acontecendo, então nós estamos esvaziando aquele copo. Aquele copo que, se nós não cuidarmos de tratar, lá na frente ele vai entornar, ele vai transbordar. Então alguém diz, mas o tempo vai apagar, o tempo vai nos fazer esquecer. E não vai, o tempo não vai apagar. O tempo não apaga por si só o ressentimento. Precisamos tratar isso. Sabe por quê? Porque se nós não o tratamos, depois então vem a amargura, a raiz de amargura nasce no coração e a ferida fica aberta. E esta ferida aberta, ela gera esta raiz de amargura, e se nós não consertarmos, se nós não repararmos, então virá um prejuízo muito grande para o casamento. Vamos adiante, nós lemos em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, e Pedro disse assim, igualmente vós maridos, vivei ou coabitai com elas com entendimento. Meus queridos irmãos, irmãs, jovens que nos assistem, está querendo casar? Que bênção de Deus. É bom que os jovens se casem. Os jovens devem orar a Deus, os jovens devem namorar, os jovens devem ficar noivos e os jovens devem se casar. Nada dessa de ficar namorando eternamente, viu, jovem? Procura se casar, rapaz. Procura a tua linha. Pois bem, o apóstolo Pedro, ele fala categoricamente, vós maridos, vivei ou coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais frágil. Essa fragilidade da mulher não é na sua disposição, de modo algum. A mulher é muito forte. E quando nós formos falar aqui para as mulheres, eu irei explorar um pouco mais dessa força feminina. Quando falamos em vaso mais frágil, falamos da compleição física, falamos do aspecto meramente físico, porque no espírito, a mulher é uma fortaleza, a mulher é uma guerreira, a mulher é uma batalhadora. Então, como vaso mais frágil, o homem deve honrar a sua esposa. E esse honrar, ele está relacionado ao respeito. Quando se acaba o respeito no casamento, olha, o casamento está muito suscetível ao fracasso. Quando ambos não se respeitam mais, quando ambos já não conseguem mais dirigir a palavra ao outro respeitosamente, quando um não consegue falar com o outro como irmãos, como servos de Deus, mas falam de forma irrespeitável, falam de forma que não convém aos santos, então esse casamento ele está fadado ao fracasso. Mas quando honramos, nós sabemos respeitar. Quando nós honramos, nós sabemos que estamos em um relacionamento em que a nossa esposa é uma serva de Deus. Então, se nós nos relacionamos com uma serva de Deus, devemos tratá-la como tal, com total respeito, porque ela é co-herdeira conosco da graça da vida. Ela também tem a mesma herança, o mesmo direito, a herança na graça da vida que o Senhor nos reservou. Ora, se nós estamos lidando com uma serva de Deus, como trataremos esta serva de Deus sem honradez? Então é por isso que Pedro nos diz, devemos honrar a nossa esposa. E aqui tem um grande ensino da parte de Deus para a nossa vida.
porque muitos estão orando, oram e clamam e buscam, e ele não sente que a sua resposta chega. Ele não sente que tem resposta de Deus para as suas orações, mas se você não sabia, fica sabendo disso. Quando você, esposo, essa esposa que está do seu lado aí é uma serva de Deus. Quando você deixa de honrá-la, quando você deixa de tratá-la com respeito, com dignidade, você sabe o que acontece? Não no plano terreno, lá no céu, as suas orações são bloqueadas. Deus bloqueia as suas orações. Deus não responde às suas orações. Deus não recebe as suas orações se você não honra a sua esposa. Quem afirma isso? Não sou eu, é a palavra de Deus. Então o marido, ele deve honrar a sua esposa para que as suas orações não sejam impedidas, para que elas não sejam bloqueadas, para que elas cheguem até a presença do Senhor. E tem marido que, em vez de honrar a sua esposa, ele humilha a sua esposa. Diante das pessoas, ele humilha a sua esposa, ele menospreza a sua esposa. Diante de colegas de trabalho, pessoas importantes, então ele até mesmo tem vergonha de apresentar a sua esposa como sua esposa. Ele até mesmo tem vergonha de dizer aos seus amigos lá na faculdade: olha, esta aqui é a minha esposa. Então essa esposa vai se sentir humilhada, essa esposa não vai se sentir honrada. Essa esposa você não está honrando. Você não está honrando esta serva de Deus, esta serva que o Senhor te deu para estar ao lado dela, para cuidar dela. Sabe, às vezes eu fico muito preocupado com essa questão, porque quantas moças, elas investem a sua vida, quantas não, todas as moças que se lançam num casamento, que se atiram num casamento, elas se lançam para uma vida plena, para uma vida perene no seu casamento. Principalmente as mulheres, elas têm um sentimento muito forte de família. Então elas se prendem ao casamento, de fato, como a Bíblia diz, para que viver até que a morte os separe. E quantas moças que vieram de longe, saíram do seio da sua família, deixaram o aconchego da sua casa, do pai, da mãe, vieram lá de outros estados, da região Nordeste, da região Sul, Sudeste, vieram de outras cidades, vieram até mesmo de outros países com um projeto de vida para este casamento. E aí, quando esse casamento inicia muito bem, então vem a falta de respeito, vem a falta de honradez, e este casamento, um projeto tão lindo, um projeto tão maravilhoso, acaba sendo fracassado, porque o casamento deixa de ter o respeito, deixa de ter a honradez que lhe é devida. E a mulher passa então, em vez de ter honra, a ser humilhada. E essa humilhação implica em não reconhecer as qualidades. Ele deixa de conhecer que a sua mulher tem virtudes, tem qualidades, e então passa a enxergar somente os defeitos. Quantos maridos que, quando estavam namorando, as suas namoradas eram as mais belas, as mais virtuosas, as mais talentosas. Na igreja, era aquela que tinha todos os talentos. Ela canta, ela prega, ela louva, ela é uma bênção de Deus. No trabalho, ela tem bom êxito, ela é cheia de virtudes, uma boa filha, tinha todas as qualidades. Mas todas estas qualidades, os anos foram se passando e parece que essas qualidades você, marido, não enxerga mais na sua esposa. Estas qualidades que você observava quando você se casou com ela, parece que você hoje
não mais as vê e você passa a enxergar os defeitos. Há maridos que só sabem explorar os defeitos da sua esposa. Querido marido, não pense que você tem a esposa perfeita. Ninguém tem a esposa perfeita, porque perfeito só um, que é Deus. Todos nós somos seres humanos, nós trazemos traços da nossa família de origem. Nós convivemos, a nossa família, com uma cultura diferente da família da nossa esposa. E aí, muitos maridos, eles querem que a sua esposa seja igual à sua mãe. E ela não é a sua mãe, querido marido. A sua esposa é a sua esposa. A comida que a sua mãe fazia não é a mesma comida que a sua esposa vai fazer. Não é o mesmo tempero. Não vai passar a roupa da mesma forma. E você espera que a sua esposa seja como a sua mãe. Pelo amor de Deus, amado marido, saiba reconhecer as virtudes que a sua esposa tem. Esqueça-se de que você não é mais filho, agora você é um esposo. Agora você deve se adequar a esta nova realidade. E tem muitos maridos que então eles começam a explorar aqueles pequenos defeitos e lançam isso em uma lupa, fazem isso aumentar de tamanho. E muitos casamentos, infelizmente, têm tido seríssimos problemas. Digo isso pela experiência de gabinete pastoral, que muitos problemas que surgem no casamento não são problemas absurdos, são pequenos problemas que vão se acumulando. São pequenos defeitos que você vai levando isso em consideração e esquece-se de que a sua esposa não é perfeita. Dá uma olhadinha no seu espelho e veja se você vai encontrar um sujeito perfeito por lá. Dá uma olhadinha no seu espelho e veja se toda essa exigência que você faz da sua esposa, veja se você vai ver naquele camarada que vai aparecer no espelho. Olha, quando a gente reconhece os nossos defeitos, é muito mais fácil compreendermos os defeitos das outras pessoas também. Então, há maridos que um dia a esposa deixou o arroz queimar, passar do ponto, não sei, e ele vai levar a vida inteira aquele problema, e sempre repetindo isso, sempre remoendo o mesmo problema, sempre batendo na mesma tecla. Meu irmão, em nome de Jesus, olha para frente, olha para o bem de Deus na tua vida, olha para o bem de Deus na tua casa, na tua família, olha quantas bênçãos de Deus o Senhor tem feito na sua vida, e você vai viver remoendo coisas minúcias, coisas pequenas, coisas desprezíveis, que não está trazendo benefício algum ao teu casamento. Maridos que depreciam as suas esposas. Ah, mas quando estava namorando, era a princesinha, era a mais linda de todas, a mais bela. A lua sorria para ela. Era uma maravilha dos céus. Mas hoje já não são mais estes elogios. Tem maridos que depreciam as suas esposas com expressões que talvez ele acha que não tem importância nenhuma. Ele acha que isso, mas isso não tem nada a ver. É a minha esposa, eu a trato da forma como eu quiser. Respeite a sua esposa. Dê um tratamento digno a ela. Trate-a como uma serva do Senhor, com dignidade. Então, quando você se expressa para a sua esposa com expressões pejorativas, com expressões que vão depreciá-la. Eu já vi maridos que chegam, aqui está a minha baixinha. Oh, meu querido, você sabe se ela gosta desse elogio, entre aspas? Você sabe se a coisa que ela mais gosta de ouvir é que ela é baixinha? Aliás, talvez essa seja a última coisa que ela gostaria de ser chamada, porque não existe baixinha. Bom, tem maridos que olham para sua esposa e dizem, esta aqui é a minha barrigudinha. Oh, meu querido, sua esposa está fazendo de tudo, rapaz.
comprou até aquela cinta caríssima que você teve que pagar no seu cartão de crédito, você não está nem sabendo, para tentar diminuir um pouco a barriga, e você acaba dizendo que ela é a sua barrigudinha. Meu irmão, vamos ter um pouco de bom senso? Veja se isso agrada a sua esposa. Veja se chamar a sua esposa de magrela. É verdade, tem maridos que chamam a esposa de magrela, de palito que anda. Tem esposas que olham para a esposa de tão magra que é e diz: aqui está o meu chassi de grilo. O que é isso, minha gente? O que é isso? Olha, a esposa, ela quer ser elogiada. A esposa não quer ter os seus defeitos enaltecidos. Não. Olha, se formos observar, todos nós temos os nossos defeitos. Mas os nossos defeitos, eles devem ser tratados de forma responsável, respeitosa. E quando nós sabemos reconhecer virtudes, então nós somos pessoas que valorizamos. Eu reconheço virtudes, então eu valorizo aquelas virtudes. E aí vem um outro problema, que muitos homens, infelizmente, acabam cometendo um grande erro. Muitos homens acabam por cometer, que é a falta de valorização à sua esposa. Ele não valoriza a sua esposa. Ele valoriza outras pessoas. Ele valoriza o chefe lá no trabalho. Ele valoriza a chefe lá no trabalho. Não estou dizendo que não devamos fazer isto. Ele valoriza amigas, amigos. Ele valoriza outras pessoas. Mas às vezes falta você valorizar a sua esposa. Falta você valorizar os seus entes dentro da sua casa. E sabe de uma coisa? Se você não sabia disso, guarda isso. E se quiser até gravar isso no teu coração, isso é muito importante. Porque a falta de valorização, ela leva ao aborrecimento e à mesmice no casamento. A falta de valorização, uma esposa que não se sente valorizada pelo seu esposo, é uma esposa que vai ficar aborrecida, porque ela sempre está fazendo o melhor. Ela faz o melhor para os filhos, ela faz o melhor para você, marido, cuida da sua roupa, te dá carinho, cuida dos seus filhos, ela faz de tudo para agradar o marido, mas o marido nunca reconhece isso, nunca valoriza isso, nunca dá o mínimo de importância para toda esta dedicação da esposa. E sabe o que vai acontecer uma hora? Ela vai ficar aborrecida, sim. Ela vai sentir-se que está numa mesmice no casamento, sim. Porque por mais que ela se esforce, ela nunca é reconhecida naquilo que ela faz. E ela não faz para ter reconhecimento. Não. A mulher, a esposa serva de Deus, a esposa que vive para ter uma vida feliz no casamento, ela não faz para amanhã o esposo levantar uma taça, uma bandeira e dizer: olha, aqui a minha... Não, ela quer simplesmente que através das suas atitudes, dos seus gestos, reconheça este esforço, reconheça este trabalho da sua esposa. E tem uma questão aqui muito importante, que muitos maridos esquecem de momentos difíceis que a sua esposa passou ao seu lado. Talvez, não sei se pode passar na tua mente, aquele tempo que você ficou em cima de uma cama e foi a tua esposa quem cuidou de você. Sabe, aquele momento em que você ficou desempregado, as pessoas te criticavam e a sua esposa dizia: meu filho, nós estamos juntos, vamos passar esta juntos. Você esqueceu disso? Você esqueceu de que na velhice pode ser a sua esposa quem vai estar ao seu lado? É melhor você começar a valorizar esta mulher. É melhor você começar a valorizar esta esposa que Deus te deu. É melhor você começar a ver que ela tem virtudes importantes. Comece a descobrir as qualidades da sua esposa. Enalteça
enalteça as virtudes da sua esposa, elogie a sua esposa. É importante quando nós sabemos reconhecer. E quando nós sabemos reconhecer, nós passamos a valorizar. Então, começa hoje. Tenta identificar, faz uma lista das virtudes da sua esposa. Diga para ela o quanto você aprecia as virtudes que ela tem. Diga para ela o quanto ela representa para você. Diga para a sua esposa, marido, o quanto que a sua esposa contribui na sua vida. Diga para a esposa que você não seria este homem que você é hoje, não fosse ela ao seu lado. Você é capaz de reconhecer isto? Ah, pastor, mas eu sou o cabeça. A minha esposa deve ser submissa. Querido, aprende aqui uma lição. A tua esposa, ela está ao teu lado, não está debaixo dos teus pés. Ela deve caminhar lado a lado contigo. É por isso que ela foi tirada da costela de Adão, para estar lado a lado contigo. Então, comece a valorizar. Elogie. Ela tem qualidade, sim. Ela tem virtude, sim. Agora tem um problema muito sério. Um problema que muitos maridos estão enfrentando é que eles não conhecem as suas esposas. Maridos que se casaram e, infelizmente, até hoje, não conhecem as suas esposas. Ele conhece superficialmente, mas num casamento, num relacionamento, não dá para se conhecer superficialmente. A Bíblia diz: e sereis os dois uma só carne. Fala de uma intimidade. E se falamos de intimidade, falamos de um conhecimento profundo. Tem muitos maridos que não conhecem as suas esposas. Pastor, como assim não conhece? Não é conhecer o nome, saber alguns gostos dela. É conhecer um pouco mais da alma feminina. Aliás, eu vou falar sobre isso lá na frente para as mulheres. Você sabe que nem mesmo a mulher conhece a alma feminina? A alma feminina é tão misteriosa que nem as mulheres se conhecem. Agora, se as mulheres se conhecem tão pouco, muito menos os homens vão conhecê-la na sua intimidade, na sua profundidade. Mas nós devemos buscar esse conhecimento. Os maridos devem buscar conhecer as suas esposas, até ao nível do conhecimento que nos for possível conhecer. Ora, existem maridos que não sabem nem mesmo o que a esposa gosta de comer. Ele não sabe nem mesmo qual é o perfume que a esposa gosta. Ele não sabe o número do sapato que a esposa gosta, o número da roupa. Ele não pergunta isso para ele, que ele não vai saber responder. Será, marido, que você sabe essas informações? Se eu te perguntar agora, se fosse possível eu dirigir-me a você pessoalmente, se tivéssemos aqui numa plateia pessoal, e eu dirigisse-me até você e dissesse qual o número do sapato da sua esposa, você saberia me responder? Mas eu não quero me referir apenas a este aspecto. Eu quero me referir a você conhecer a sua esposa um pouco mais na sua intimidade. Você sabe o dia que a sua esposa está triste? Você conhece o dia em que a sua esposa está alegre? Você consegue identificar aquele dia que a sua esposa está tudo bem para ela? Você consegue identificar aquele dia que não está tão bem assim para ela? Aliás, nesse dia é melhor você nem se aproximar. É melhor você aguardar o dia que você possa se aproximar dela. Mas tem maridos que não conhecem a sua esposa. Não tem intimidade com a sua esposa. A intimidade fala até em um gesto. Quantas vezes um olhar da minha esposa, eu entendo a frase inteira, o que ela está querendo me dizer. Assim deve ser o casamento.
um olhar, um gesto, uma expressão, um gemido, seja o mínimo sinal que for, em um relacionamento onde há conhecimento, o marido vai saber entender e compreender o que a esposa está lhe transmitindo. Querido, estou indo para o término, porque é uma conversa rápida. Estou indo para o término dizendo o seguinte: a intimidade, ela deve existir em um casal, em um casamento. E essa intimidade, ela deve ser conservada sob um manto sagrado. O casamento é algo íntimo. Mantenha a intimidade do seu casamento. Quantos maridos, pastor, mas o senhor está falando a maridos hoje, não a mulheres. Tem maridos que falam da sua vida? Olha que existem maridos que eles publicam a sua vida. Existem maridos que eles falam do seu relacionamento. Existem maridos que falam da sua intimidade. Existem maridos que conversam com outras pessoas sobre as coisas mais íntimas do casal. Meu querido, se você tem agido dessa forma, pelo amor de Jesus, peça sabedoria a Deus. Não exponha a sua esposa, nunca, jamais. Não fale da sua intimidade com a sua esposa, nunca, jamais. Não existe amigo íntimo para esse tipo de assunto. Não existe o amigo íntimo. Mas com fulano eu posso falar a respeito destas coisas, da minha intimidade, porque é meu amigo. Sabe quem é o seu melhor amigo nesta hora? É a sua própria esposa. Aliás, deixe-me dizer uma coisa para você. Quando nós falamos desta amizade com a esposa, muitas vezes você se mostrou amigo da sua esposa. Muitas vezes você se mostrou parceiro da sua esposa. Muitas vezes você se mostrou camarada, companheiro da sua esposa. E quantas vezes a sua esposa se deleitou nessa amizade, sentiu-se confortável, sentiu que tinha um companheiro ao seu lado. Mas sabe o que acontece? Os anos foram se passando. E parece que esse companheiro, esse parceiro que a esposa tinha, hoje ela não percebe mais tê-lo ao seu lado. E eu te pergunto, marido, cadê aquele homem? Cadê aquele marido que casou-se e que demonstrou esse afeto, esse carinho com a sua esposa quando casou? A sua esposa está procurando por ele ainda. Existe um ditado que eu acho que é bastante forte, e esse ditado fala da viúva do marido vivo. É aquela viúva que o marido está dentro de casa, dorme com ela, come com ela, mas ela se sente uma viúva, porque aquele homem com quem ela se casou não existe mais. E aí nós ficamos aqui procurando 101 formas da esposa agradar o esposo. Vai procurar nos livros e você vai encontrar muito mais livros de casais, dando dicas para as esposas como agradar os esposos, do que os esposos como agradar as esposas. Eu acho que isso deveria ser diferente. Deveríamos nós, os maridos, procurar entender melhor como agradar as nossas esposas. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida. Que possamos fazer alguma coisa em prol do nosso casamento. Essa não é uma responsabilidade apenas das mulheres. As mulheres são muito mais sensíveis aos problemas, mas elas fazem de tudo com muito mais força, com muito mais ímpeto para manterem os seus casamentos. E aí quando chega na hora que está no limite também, a mulher é decidida.
A mulher não vai ficar remoendo a vida inteira, a mulher não vai ficar ali padecendo a vida inteira. Tem homens que, se deixar, ele leva esse casamento como morto, até que ele morra fisicamente. Mas tem mulheres não. As mulheres, vai chegar uma hora que ela vai dizer: chega, para mim não dá mais. Você sabia que 75% dos pedidos de divórcios são iniciados pelas mulheres? Ora, porque quando está num casamento totalmente desgastado, o homem, por ele levaria assim até o resto da vida, como morto. Aí aquela mulher que é uma viúva de um marido vivo, ela diz: não, não quero ser sepultada assim não. Então ela toma as suas providências, e ela vai em busca de outros recursos, infelizmente até do divórcio. Deus abençoe a sua vida, honre a sua esposa, ajude a sua esposa, procure fazer algumas daquelas coisinhas que você fazia lá no passado. Sabe quando você pegava aquela bandeja de café da manhã e ia levar a sua esposa lá na cama? Quanto tempo faz que você não faz isso? Quanto tempo faz que você não faz uma viagenzinha? Pastor, eu não tenho condição de fazer aquela viagem dos meus sonhos para a Europa. Vai aqui, minha gente, em Itapecerica da Serra, arruma um chalezinho, vai ali em Atibaia, não sei, faz alguma coisa, é possível. Um buquê de flores. Você se lembra das datas importantes de aniversário da tua esposa, datas de casamento, datas do aniversário dela? Você dá aquele presentinho básico no Natal, no Ano Novo? Ou você acha que a sua esposa não se importa com essas coisas? Eu quero dizer uma coisa para você que acha que isso não tem importância e que diz, marido, que a sua esposa não se importa com isso. Ela se importa sim. Talvez ela nunca te disse isso, mas Deus está usando a minha boca para dizer para você que acha que essas coisas não têm importância, que acha que isso aí não tem nada a ver, isso é besteira. A sua esposa se importa e, quer que eu diga mais? Ela fica muito chateada. Ela fica muito triste, só que ela não deixa transparecer. Ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher prudente, não quer te ver triste também, chateado, então ela vai viver a sua amargura sozinha. Mas ela se importa, ela quer ser valorizada, ela quer ser lembrada. Ela casou-se com você para ser honrada, para ser lembrada. Então, presta atenção nisso. Toma alguns mínimos cuidados com estas coisas. O teu casamento, se já é uma bênção, vai ser cada dia mais bênção. Se ele não está tão bênção assim, não se apavore. Teu casamento vai entrar no eixo, mas está dependendo de uma atitude sua, marido, não apenas da sua esposa. É hora de refletir, é hora de buscar, é hora de recomeçar, é hora de reacender aquela chama, aquela paixão. Mas esta paixão, nós temos que ter o cuidado, porque a paixão é um fogo que se acende e se vai. Então, lembre-se daquele sentimento da paixão para introduzi-lo como algo permanente no seu casamento. E este algo permanente não é a paixão, é o amor genuíno, o amor verdadeiro. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Permitindo-nos Deus, próxima sexta-feira, temos um encontro marcado. 20 horas, estaremos continuando aqui falando deste assunto tão importante, tão relevante para as nossas vidas. Quero orar pela sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por nos dar o privilégio de estarmos aqui mais uma vez, transmitindo, Senhor, a tua palavra e os conselhos que dela advêm para as famílias, para este marido, para esta esposa. Senhor, eu te rogo que este casamento continue sendo uma bênção. Afaste toda a investida do inimigo, afaste todo o pensamento de separação, de divórcio. Senhor, estamos vivendo esses dias de pandemia, meu Pai. Quero pedir ao Senhor que abençoe os lares, que abençoe os casais, Senhor. Que não seja um tempo de crises, não, no casamento, mas que seja um tempo de fortalecimento da família, de bênçãos de Deus na família. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Ei, quero lembrá-los que amanhã, às 19h45, aqui no canal
do Facebook ADI Setor São Luís, temos aqui uma live com a nossa CAAD. Para quem não sabe, CAAD é o grupo dos nossos adolescentes aqui no setor, e também este grupo em nível de ministério. É um trabalho com os nossos adolescentes e eu creio que Deus tem uma bênção, Deus tem uma palavra para você. Acompanhe conosco amanhã, 19h45. Deus te abençoe e até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida. Estou passando por aqui para te fazer um convite para lá de especial. Próximo sábado, dia 18 de julho, às 19h45, teremos uma live com a nossa CAAD aqui do setor Jardim São Luís. Com certeza, Deus tem uma palavra para você. Participe conosco, convide seus amigos, divulgue e com certeza tem uma bênção de Deus reservada para você. Próximo sábado, 18 de julho, às 19h45, nos vemos aqui no canal do Facebook ADI Setor Jardim São Luís. Este trabalho que é coordenado aqui no setor em Jardim São Luís pelo irmão Diego e a irmã Elisama. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu povo e minha palma, paz do Senhor! Paz do Senhor, galera! Ó, nós temos um convite muito especial para fazer para vocês, a live da CAAD, vem aí. Dia 18, às 19h45, transmissão pela página ADI Setor Jardim São Luís e a nossa página da CAAD. Não perca, gente, vai ser top, vai ser demais. Muito. Palavra poderosa de Deus, louvores de adoração ao Senhor. Então esteja com o seu coração e a sua mente preparada, tá bom? Convide seus amigos, a sua família para estar assistindo e acompanhando junto conosco. Teremos vários sorteios ao longo da transmissão. Top, vai ser da hora. Pode vir com a gente, tá bom? Chama a sua família, seus amigos, a gente espera vocês. Vai ser bênção. Valeu! Tchau! Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui convidá-los para participar da live com a CAAD, que acontecerá no dia 18 de julho, às 19h45. A live será transmitida aqui pelo Facebook mesmo, e teremos sorteios. Então, esperamos vocês, no dia 18 de julho, às 19h45. Um beijo, tchau, tchau! Fala galera, paz do Senhor, eu quero convidá-los para um evento muito especial. Sábado agora, dia 18 às 19h45, acontecerá a live da CAAD. É isso mesmo que vocês escutaram, live da CAAD. Eu estou assim, mega ansiosa. Então se eu fosse vocês, eu não ficaria de fora. Aliás, não ficaria mesmo. Primeiramente porque teremos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso convidado especial, e também teremos louvores maravilhosos, palavras incríveis e teremos sorteios. Então, galera, não fiquem de fora. Sábado agora, dia 18 às 19h45, a transmissão será feita pelo perfil do Facebook do ADI Setor São Luís e também pelo perfil da CAAD. Então vamos com tudo, pessoal, convidem seus pais, seus amigos, convidem todo mundo. Faremos essa live incrível para engrandecermos o nome do nosso Senhor. Fechou? Espero vocês sábado, hein? Fiquem com Deus. Fala galera, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meu nome é Batista, sou líder dos adolescentes da Igreja de Pedreira e quero fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Agora, nesse sábado, dia 18, às 19h45, teremos a nossa live da CAAD. Então eu espero que vocês acompanhem e que esse culto seja especial para a vida de cada um de vocês e abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. É isso aí. Paz do Senhor, meus irmãos! Nesse momento estamos convidando todos vocês para participar da live junto com a CAAD, que será realizado no próximo sábado, dia 18, a partir das 7h45 da noite, transmitido pelo Facebook na página do Jardim São Luís. Não perca, será uma bênção. Teremos também uma palavra de Deus aos nossos corações e teremos sorteios. Não percam, venha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sou líder dos adolescentes em Itapecerica da Serra. Estou aqui hoje através desse vídeo para convidar todos vocês para estarem participando da live da CAAD do setor Jardim São Luís, que irá ocorrer no próximo sábado agora, dia 18/7, às 19h45.
Haverá grandes louvores, haverá também um sorteio e o mais importante, Jesus estará presente. Um abraço a todos. Compartilhe com todo mundo, compartilhe nos grupos, no Facebook. Espero vocês lá. Amém? Oi pessoal, eu sou a Júlia, estou passando aqui para lembrar vocês da live da CAD que vai acontecer no dia 18 de julho, a partir das 7h45. Vai ser um momento super especial e além de tudo vai ter sorteio, então não percam. Paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? Vim dar um recado aqui rapidinho. Dia 18 de julho, a partir das 19h45, haverá uma live da CAD, aqui mesmo no Facebook. Terá sorteios, então deixa agendado aí na sua agenda. Dia 18 de julho, a partir das 19h45, live da CAD. Paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar um recado super importante. Nesse próximo sábado, dia 18/7, às 19h45, tem live da CAAD. Vai ser transmitida através do Facebook da ADI Setor São Luís. Se eu fosse vocês, não perderia por nada. Vai ser bênção para as nossas vidas em nome de Jesus. E além disso, vai ter o sorteio de vários brindes. Então tá combinado, ok? Esperamos por vocês. Até lá!